Paz do Senhor Jesus, chegamos hoje à 13ª lição do terceiro trimestre de 2021 e hoje nós estudaremos o cativeiro de Judá. Não se precipite achando que tudo às vezes é um processo de Deus em nossas vidas. Às vezes é uma consequência. E quando nós analisamos essa 13ª lição, nós vamos aprender que agora Israel está sofrendo uma consequência. Então aprenderemos a causa e por que chegou ao cativeiro de Judá. Eu quero te parabenizar pelo interesse e estar conosco em quase todas ou todas as lições. É uma alegria ter você aqui. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa aqui o seu comentário. Findamos esse trimestre com o coração feliz. Nós não gravamos 2 aulas devido à nossa saúde. Infelizmente, fomos acometidos pelo Covid, mas graças a Deus já estamos preparando o próximo trimestre, que está maravilhoso. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou Edivan Campos, sou superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui no campo da Assembleia de Deus do Belém de Viradouro, congrego como pastor-presidente Edmilson Câmara, e tecemos aqui um comentário acerca das lições bíblicas CPAD. Aqui embaixo vai ter alguns links importantes, onde você vai fazer parte do nosso grupo no Telegram e também no WhatsApp. Se você entrar no grupo do Telegram, ele já fica registrado todos os slides que postamos ali dentro. Quando você entra no grupo do WhatsApp, se o grupo ainda não estiver fechado, você tem que aguardar um pouquinho a nossa atualização de postagem até você receber, porque quando você entra não tem nada postado, ele não deixa um histórico ativo, mas também você pode entrar e nos chamar ali no privado, enviaremos rapidamente para você. Bom, então vamos à lição de número 13, que está maravilhosa. A lição de número 13, então, tem o seguinte tema: o cativeiro de Judá. Cativeiro é onde uma pessoa está presa, ela está acorrentada, está enjaulada, e isso acontece, então, com a nação de Israel. Lembrando que nós gravamos a primeira aula falando acerca da ascensão de Salomão, falando acerca do seu reinado, das bênçãos que Deus derramou naquele Reino Unido, e logo após nós iniciamos o Reino dividido, o Reino Norte e o Reino Sul. Findamos o Reino Norte e agora findaremos o Reino Sul, como ele foi ao cativeiro babilônico. O nosso texto áureo diz assim: porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. A verdade prática diz assim: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Então, nós temos a causa no texto áureo e nós temos agora, na verdade prática, as consequências. Qual era a causa? Era zombar dos mensageiros de Deus. A palavra estava sendo verbalizada. Lembra que o profeta, ele era a boca de Deus na terra, ele dizia uma coisa, orientado, tomado pelo Espírito de Deus, e aquilo acontecia. E em Judá, eles estavam zombando dos mensageiros de Deus e desprezavam as suas palavras. Deus estava falando e havia um desprezo. E escarneceram dos seus profetas, ou seja, alguns foram mortos por eles, alguns foram perseguidos, e o furor do Senhor, a fúria de Deus ali, ela aparece contra o seu próprio povo, que mais nenhum remédio houve, ou seja, já estava em um estado terminal, a sua morte espiritual, e não havia remédio que curasse mais esse povo. Não que Deus queria tratar dessa forma, mas era necessário a intervenção de um cativeiro para que o povo aprendesse que não era bom a prática que eles estavam ali fazendo. E a verdade prática, então, é a consequência. Todo ser humano, ele se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Eu quero que você pense assim: já aconteceu comigo, e eu acredito que também aconteceu com você. Então pense um pouco
de algumas escolhas que você tomou sem a orientação de Deus, sem a orientação do seu pastor, sem a orientação do seu cônjuge, sem a orientação daqueles que estão ao seu lado, e você sofreu as consequências dessa decisão. Consequências em curto prazo, em médio prazo ou em longo prazo. Tem algumas escolhas que nós fazemos e dura anos para consertar aquilo que foi destruído pela escolha. E agora essa lição vai nos dizer muito sobre isso. As nossas escolhas geram consequências para a nossa vida. A leitura bíblica em classe, eu vou ensinar da mesma forma para você entender. A causa está aqui no segundo livro dos Reis, 24, 18 e 20, que vai dizer que Zedequias, o rei, ele fez mal aos olhos do Senhor, que era mal aos olhos do Senhor. E depois nós vamos ter a consequência, Nabucodonosor, que veio contra Jerusalém e acampou-se ali, sitiou-se ao redor e tomou essa cidade, tomou ali Jerusalém. O comentário da leitura diz assim: a soberania dos reis davídicos sobre Judá havia terminado. Com a morte de Josias, Judá caiu sob o controle de potências estrangeiras, primeiro o Egito e depois a Babilônia. Deus usou outros reis e reinos mais poderosos para punir o seu povo. Eu coloquei aqui com a morte de Josias, porque é fundamental entender isso, porque o ministério de Jeremias, ele começa ainda com Josias vivo. E após a morte de Josias, Jeremias também experimenta esse avivamento. Nós temos agora uma decadência, aproximadamente 22 anos, se eu não me engano, de reinado, mesmo ainda fazendo parte ali do cativeiro. E nós vamos ver que Israel, primeiramente, o lado sul, ele sofre com o Egito e depois, finalmente, com a Babilônia. Mas há uma decadência agora, depois da morte de Josias, aquele avivamento maravilhoso que o povo provou e não adiantou em nada. O ponto central diz assim: a justiça de Deus é aplicada àqueles que insistem em permanecer em seus erros. A introdução diz assim: a fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis: Joacás, Joaquim, Joaquim e Zedequias. Nós vamos ver ali em 605 a primeira leva, em 597 a segunda leva, e em 586 a terceira leva, que nós vamos agora estudar acerca de Zedequias, quando Babilônia, ela toma ali Judá, em 3 levas esse povo é levado ali para o cativeiro. Nessa lição veremos Zedequias rebelando-se contra o rei da Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém, em 586 a.C. Qual é o nosso objetivo dessa lição? É sinalizar o efeito dos pecados cometidos pelo povo de Deus. O pecado, eu sempre digo que, às vezes, a gente paga à vista pelo nosso erro, pelos nossos pecados. Às vezes, nós pagamos como um cartão de crédito. O pecado é como um cartão de crédito. Passa-se o cartão e um dia a fatura vem. E agora a fatura chegou para o povo de Judá. Eles estavam pagando a fatura. Será muito bem explicado nessa lição. O tópico 1 diz assim: o declínio espiritual de Judá, as advertências dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Injustiça é muito fácil de compreender isso, é aquilo que é injusto, e transgressões é quando transgredimos a lei, é passar de um ponto da qual nós não podemos passar, dar um passo além daquela linha que nós não podemos passar. Um exemplo prático é quando você está em uma pista dirigindo e ali você não pode passar de 100 por hora e você está, por exemplo, a 120 e tem um radar que ali vai te punir, porque você transgrediu aquela lei que era de 100 por hora. E existem pessoas que acham que vão transgredir a lei e às vezes não vão receber aí uma notificação pela transgressão. Disse mais o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá.
entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança, que tinha feita com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. E clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Então irão à cidade de Judá e os habitantes de Jerusalém, e clamarão aos deuses a quem eles queimaram incenso. Estes, porém, de modo nenhum os livrarão no tempo de seu mal. Jeremias 11, 9 ao 12. Todos foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado de idolatria, já estavam excedendo as medidas de Deus. Deus, ele tem atributos naturais. Deus, ele entra com a sua bondade, com a sua benignidade. Deus, ele entra de várias formas com os seus atributos naturais. E quando as pessoas, elas querem viver em transgressão, Deus é um Deus tão bondoso que ele manda ali algumas mensagens para a pessoa se arrepender, ou uma nação se arrepender, como é o caso da lição. E um certo dia, o juízo se apresenta. E o juízo agora se apresentou. Nós não podemos achar que as coisas são do nosso jeito, da maneira que pensamos ou achamos. Deus tem uma linha da qual nós não podemos transgredir. E ali eles já estavam passando a medida de Deus, que sirva de exemplo para nós, principalmente nós que trabalhamos com essa área de ensino ou trabalhamos em alguma atividade no reino de Deus, fomos separados para fazer alguma coisa para o Senhor. Não dá para ter dupla cidadania, uma do céu e uma das coisas da carne, digo, uma espiritual e uma carnal. Ou nós andamos, somos pessoas espirituais, ou somos carnais. E, às vezes, no meio do caminho, alguém comete alguma transgressão. Pecado é aquele que se desequilibra, como Paulo diz, aquele que está em pé, olhe para que não caia. É aquele que realmente ele caiu, mas ele tem nojo, ele não tem prazer no pecado. Então, isso pode estar sucinto a qualquer pessoa. Um tombo, um erro, uma fatalidade, e logo após o desejo de retornar, a pessoa não tem prazer no pecado. Mas o que aprendemos aqui nessa lição é que as pessoas tinham o prazer no pecado, zombavam dos profetas. A palavra era anunciada e havia ali um modo de olhar o profeta falando e não dar atenção. Adorar outros deuses, voltar o seu coração para deuses de outras nações e esquecer o verdadeiro Deus. Porque servir outros deuses para eles eram coisas mais fáceis, não precisava de santificação. Os outros deuses fomentavam a sua carne, e agora o Deus verdadeiro não fomenta a carne, ele fomenta o espírito. E o povo não queria saber disso. Então, Jeremias, ele está dizendo que não havia pessoas além de Israel que voltasse o seu coração a Deus. E Deus já tinha determinado ali a sentença. O tópico 1, no subtópico 2, diz assim: previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. O ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. Aqui nós vamos ver Jeremias, capítulo 1, verso 3, que vai dizer ali que no 13º ano do reinado de Josias, ele começa o seu ministério profético. Então, ele vive ali um avivamento. Ele vive algo sobrenatural, ele vive ali a misericórdia de Deus. Enquanto Josias ele está vivo, nós aprendemos na lição passada, Deus ele não permite que esse povo venha a perecer. E agora Jeremias ele vai passar agora pelos próximos reinados que foram reis que realmente não agradaram a Deus. No tempo desse grande profeta, havia muita discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Por isso, precisamos estar atentos para discernirmos a palavra do Senhor. Ao advertir o povo sobre os pseudos profetas,
Jeremias o fez de um modo tão peculiar que parece estar se referindo aos falsos profetas dos nossos dias. E aqui nós vamos ver em Jeremias 23, 16 e 17, que Jeremias ele estava ali dando o melhor que tinha e dizendo que os outros profetas estavam ali falando coisas acerca deles mesmos, acerca do que o seu coração induzia eles falarem para levar crédito, que as pessoas estavam no pecado e poderia continuar naquele pecado, que haveria paz. Haveria ali momentos de um reino de glória e eles poderiam continuar com a sua vida de qualquer maneira. Então, Jeremias ele está profetizando para não dar ouvido a esses falsos profetas, porque eles profetizavam e falavam visões do seu próprio coração. E existe hoje no nosso meio, como aprendemos aqui na lição, um pouco de falta de discernimento espiritual, porque existem profetas verdadeiros que estão sendo colocados de lado, e realmente o povo daquela época que escolheu os profetas que falavam ao seu ego, não são diferentes do povo de hoje. O povo de hoje também, eles preferem mudar de igreja do que ouvir uma palavra mais dura. Eles preferem se adaptar de um jeito que eles gostam para continuar na caminhada cristã, digo entre aspas, onde tem um profeta verdadeiro que prega, que ensina a palavra, um pastor que zela do seu rebanho, parece que não enche mais os olhos das pessoas. Se você estiver errado e alguém passar a mão aí na sua cabeça e dizer que tudo está bem, que você vai vencer, realmente esse profeta não é de Deus, porque o profeta de Deus vai te dizer verdade. O profeta de Deus, ele vai falar aquilo que você precisa ouvir, que vem diretamente do Senhor. Aqui no ponto 1, o subtópico 3 diz assim: motivos que levaram Judá ao cativeiro. Qual é a causa? Por que o povo de Israel ficou cativo? Deus levou eles porque Deus tinha um prazer de trabalhar isso com o seu povo? Não. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Essa posição é consolidada por vários outros profetas, dentre eles Miqueias. Além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus. Eu gostaria aqui de expressar aqui um pouco sobre liderança. Você é um líder. Você tem nas suas mãos uma liderança. Todos nós somos líderes. Na realidade, a primeira pessoa que você lidera é você mesmo. Então, quando você não tem uma liderança sobre si, a vida se encarrega de te liderar, se encarrega de te levar aonde ela quer, se você não tem a liderança sobre si mesmo, de decidir sobre as suas atitudes, sobre os seus pensamentos e sobre o modo de vida que você leva. E também existem lideranças que estão ao seu redor, pode ser um filho, uma esposa, um trabalho, pessoas que dependem da sua liderança. E tudo isso acontece porque vem da liderança de um governo. Lembra que o profeta era a boca de Deus, o sacerdote levava o povo para Deus e o rei, ele era o governo, ou seja, a liderança. Então, quando não tem uma liderança voltada totalmente a Deus, o seu coração quebrantado, algumas coisas acontecem de mal aos que estão ao seu redor. E aqui nós vamos ver a causa. Quais foram os motivos? Então, nós vamos ver primeiramente aqui o derramar de sangue inocente. Várias pessoas morreram por dizer a verdade. Várias pessoas morreram simplesmente porque serviam ao Deus verdadeiro em meio a um povo que não queria mais ouvir de Deus. Depois nós vamos ter que eles cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social. É o grito de Abacuque. Abacuque é um profeta diferente dos outros, porque ele vai ter um diálogo com Deus. É um dos únicos profetas que vai conversar e Deus vai responder e ele conversa de novo. Mas ele vai dizer: até quando, Senhor? Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo?
que há uma injustiça sobre o povo, há pessoas que estão em cima, liderando, estão cometendo injustiça. Até quando, Senhor, vai acontecer isso na nação, injustiça, perseguição, pecado? E Deus responde para Abacuque dizendo, olha, Abacuque, eu vou enviar a Babilônia para tomar conta do povo. A Babilônia vai colocar um anzol, como se fosse aí um pescador, e vai trazer, vai ficar cativo esse povo. Então ele fala, não, Senhor, não pode não. É isso que dá aí um dos maiores desequilíbrios no profeta Abacuque, a sinceridade de Deus do que ia acontecer. Então, no capítulo 3, Abacuque tem uma revelação ali do templo, ele lembra do templo, e ele começa a se alegrar, porque ele estava pedindo para Deus tomar uma posição, e quando Deus toma uma posição, mostra para ele o que vai acontecer, ele treme, ele entra em tremor com a ação que Deus vai fazer. Tome cuidado em pedir algumas coisas para Deus. E depois nós temos aqui não observar um descanso sabático. Aproximadamente 490 anos eles desprezaram o ano sabático. No 7º ano eles descansavam. E aqui eu já vou te dar aqui algo importante. Eles vão ficar 70 anos no cativeiro, pagando os 490 anos que eles não deixaram descansar a terra. Então, todo aquele que transgride a lei diante do Senhor, ele vai pagar de alguma forma. E não se engane de uma pessoa que vive até mesmo no meio do povo evangélico, no meio do povo de Deus, que vive uma vida de pecados, de injustiça, vive uma vida de transgressões. Essa pessoa, uma hora, ela vai pagar. Se não pagar em vida, pagará na eternidade. Então, nós temos que observar que nosso Deus é um Deus justo, e quando nós transgredimos, nós criamos algumas causas, e essas causas vão ter consequências. O próprio Jesus disse em Mateus 23, 35, que mataram muito dos seus profetas, começando de Abel e terminando em Zacarias. Ele vai dizer que muito sangue derramado foi ali praticado por esse povo que não dava atenção, povo de um coração duro, de um coração que não se voltava para Deus. A situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, avisos e oportunidades, mas eles decidiram pela apostasia, Romanos 20 e 21. Ao olhar para a história de Judá, cultivamos o sentimento de humildade em nosso coração, para que o temor de Deus nos previne de toda a apostasia. Então é interessante essa lição para nós, porque nós estamos vendo consequências e aprendendo a causa da consequência. Às vezes nós queremos colocar culpa no diabo, culpa nas pessoas que estão ao nosso redor, mas nós nos esquecemos da causa, porque chegamos a sofrer consequências. Existe um momento na nossa vida que é um trabalhar de Deus, é um processo de Deus em nossa vida. É igual o caso de Jó, não tinha motivo nenhum para Deus provar a Jó, mas Deus fez ali essa prova. Deus provou a Jó, assim como provou a Abraão. Então, existem momentos que é um processo que Deus está trabalhando em nós, mas existe um momento que são consequências. Às vezes, o seu casamento não está bem e você só olha as consequências, mas não analisa a causa. Às vezes, a sua vida espiritual não está bem e você só vê as consequências e se esquece da causa. Às vezes, os relacionamentos que você tem está tendo consequências amargas, mas quais são as causas? Então, antes de analisar as consequências, você tem que voltar à raiz do problema e analisar a causa. Então, essa lição nos mostra que o nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus de misericórdia, mas também é um Deus de justiça. E ele aqui vai trabalhar com a nação de Israel, com a sua justiça. E andar com ele é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma, que nos atrapalha na caminhada cristã. Essa lição nos ensina que o nosso coração tem que estar voltado a Deus, temos que ter o desejo de andar com Ele para que o cativeiro não venha à nossa vida. E esse cativeiro pode ser espiritual, pode ser financeiro, pode ser sentimental, pode ser ministerial. Existem vários cativeiros que nos rodeia, que nos cerca. Existem cativeiros que ficam há anos, ficam em tempos, por causa das consequências. Então, analise a causa
E dentro de algum cativeiro que você está passando, analise se realmente é um processo de Deus ou é uma consequência daquilo que você procurou com as suas próprias mãos. Aqui no tópico 2, nós vamos ver a obstinação de Zedequias e sua queda. A teimosia de Zedequias no subtópico 1. O último rei de Judá não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava, e por sua própria conta resolveu não dar ouvidos à voz do profeta. Jeremias 38, verso 14 ao 28, fez constantes ameaças de Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos. Esse subtópico 1 aqui do capítulo 2 é de suma importância, porque tudo está acontecendo ali. O povo está sendo levado cativo, o templo está, no caso ali, sendo ameaçado de destruição e vai ser destruído. Alguns estão sendo levados para a Babilônia. Algo muito forte está acontecendo. A destruição está acontecendo. É como se fosse aqui a espada está no pescoço, está bem no pescoço apontada e um simples deslizar da espada mataria. Mas Zedequias não está dando muita importância. Zedequias, ele quer o seu ego massageado, ele não quer que Jeremias o confronte. Ele quer ouvir os profetas que vão dizer que Judá seria novamente um reino. E Jeremias vai dizer, se entrega para a Babilônia, para você não morrer, porque Deus permitiu tudo isso. Então, dentro desse contexto, nós observamos até pessoas que estão doentes, pessoas que estão fracas na fé, mas não se preocupam em voltar o seu coração e ficam teimando em pecar, ficam teimando em deitar o seu coração em coisas do mundo, assim como o rei Zedequias, em adoração aos falsos deuses. Então, aqui nós vamos ver a teimosia de Zedequias e o fim da qual vai chegar. Mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper. Antes, proferiu toda a palavra do Senhor. Jeremias 38, 17 e 18, e ele vai dizer assim a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel. Se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e essa cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue essa cidade na mão dos caldeus, e queimá-la-ão ao fogo, e tu não escaparás da mão deles. O que Jeremias está dizendo aqui para Zedequias é: você vai continuar teimando? Aqui na nossa linguagem se diz, você vai pagar para ver o que vai acontecer? Você vai teimar até a última instância? Você não vai se voltar para Deus? E se você não se voltar para Deus, vai terminar no fogo. É isso que nós temos que aprender nessa lição. Existem pessoas que eles não estão preocupados ou não entendem a consequência de ter uma vida errada, uma vida torta diante de Deus. E aqui Zedequias, ele ouve Jeremias falando, mas não entra a palavra no seu coração. No tópico 2, nós vamos ainda ver no subtópico 2, que eles estavam surdos aos avisos dos profetas verdadeiros, no caso. Jeremias advertiu ao rei Zedequias, dizendo que, caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia, o rei não deu ouvido ao profeta, razão de acontecer o que estava previsto. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações, que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados. E aqui nós temos Jeremias 7,4, que diz assim: não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. E existem pessoas que estão dizendo que, por estarem dentro da igreja, por estar escondido atrás de um violão, atrás de uma guitarra, de uma bateria, atrás de uma capa de professor da escola dominical, de uma capa ministerial, de uma gravata, de um terno,
Pessoas que acham que por serem parente de um pastor, parente de uma dirigente de círculo de oração, de mocidade, porque o meu pai é pregador, eu possa ter aí uma confiança nessa religiosidade. E nada vai acontecer comigo porque eu estou dentro da igreja, mas a vida não condiz com os parâmetros de Deus. Existe pessoa que acha que por estar dentro da igreja, isso já basta. Não tem um coração quebrantado, não tem um espírito de temor a Deus, que é a fonte de sabedoria, e bate no peito dizendo, eu estou na casa de Deus. E é isso que está acontecendo nessa lição maravilhosa. Eles não queriam escutar os verdadeiros profetas, mas confiavam que eram simplesmente o povo de Deus, porque conhecia em partes o Deus de Israel, o Deus do passado, mas não adianta conhecermos simplesmente em palavras o Deus da Bíblia e não andarmos com ele. E uma das coisas que eles mais ali admiravam era o templo. E eles vão perder três coisas. Eles vão perder o templo, eles vão perder a monarquia, que era o governo, e vão perder a terra. Então, essas três coisas eram muito consideráveis para o povo judeu. O seu território, que era a sua terra, um rei para dominar sobre todas as nações, assim como Davi, eles imaginavam aquilo, e também o templo. Mas o que adianta o templo se realmente o coração não bate juntamente com o templo? A boca diz uma coisa, mas o coração bate, ele busca outra coisa. Então, nós temos que aprender, nesse ponto 2, que o melhor caminho para nós é ouvir a verdadeira voz de Deus e não ter confiança na nossa religiosidade. Deus, ele não olha simplesmente por fora, mas ele olha dentro do nosso coração. E aqui no tópico 3 nós vamos ter assim: Jerusalém é cercada e levada cativa, a destruição da cidade santa e do templo. Após as investidas dos assírios, dos egípcios e de 3 ofensivas dos babilônios, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar nem sair. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. A glória de Israel se foi. Em Lamentações, capítulo 4, verso 1 ao 6, o autor foi muito feliz da lição em colocar esse versículo aqui, que diz assim: como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro puro e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário sobre cada rua. Os preciosos filhos de Sião, avaliados a puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obras das mãos do olheiro. Quando analisamos no texto, no original, o que Jeremias está dizendo na sua lamentação é como se escureceu o ouro. Esse ouro aqui no original é ouro que saiu da mina. É um ouro puro. E o ouro que era puro, ele se mudou. Ele começou a ter impurezas. Começou a ter misturas. Misturas foram sendo acrescentadas com o tempo nesse ouro. E esse ouro, então, ele perdeu a sua verdadeira pureza, se misturou e tornou-se, bem dizer, a um barro. De tanta sujeira que tinha nesse ouro. E no Antigo Testamento, quando nós estudamos acerca do ouro, aprendemos que o ourives, ele trabalhava com ouro e tirava as impurezas olhando no ouro, levava ao fogo e olhava o ouro. Quando ele levava ao fogo, as impurezas iam saindo e o ouro tinha que refletir a sua imagem. E às vezes essa impureza entra na vida do servo de Deus, da serva de Deus, e há uma mistura de quando o ourives olha e não vê a imagem. E é interessante que o povo de Israel não queria deixar Deus trabalhar com o verdadeiro ourives na vida deles.
Eles não aceitavam que Deus levasse eles para o fogo para trabalhar. Era uma dura serviço. Tem pessoas que não deixam mais Deus trabalhar. Pessoas que não deixam mais Deus levá-lo ou levá-la ao fogo para ter um trabalho e para Deus colocar ele numa posição da qual Deus vai olhar e ver ali a sua imagem. Então, o que aprendemos aqui é que isso vem à tona, houve-se uma mistura, é uma lição que temos que refletir. Será que nós temos pureza em nós ou será que as coisas do mundo estão misturadas em nós? Será que as coisas que vemos hoje na mídia, que vemos hoje no mundo, está dentro do nosso coração? Será que se o Ourives olhar hoje, ele vai olhar e vai refletir ali a sua face, haverá santidade, haverá pureza em nós? Ou ele vai enxergar uma mistura? Jeremias, ele escreve Lamentações, e um dos pontos por que ele escreve Lamentações de Jeremias, no caso, Lamentações, é porque ele foi um profeta sem êxito. Ele foi um profeta que não teve ali arrependimento na sua mensagem. Eu passo a brincar agora que Jeremias é um pregador que no final da sua mensagem fazia um apelo e ninguém vinha à frente a aceitar Jesus. Ele pregava bem dizer todos os dias e não ganhava almas, porque nós entendemos que Deus passa mostrando para Jeremias que não havia alguém sequer arrependido. O povo tinha o seu coração voltado às coisas do mundo. Jeremias, ele profetiza escutando o trote dos cavalos da Babilônia, o fungar dos seus narizes. Jeremias, ele sente o furor que vem da Babilônia permitido por Deus. E ele passa isso em sua mensagem. Por que não dizer que são os pregadores do Evangelho dizendo que o fim vem, que o fim vem? Por que não dizer que são verdadeiros servos de Deus que ainda zelam pela doutrina de Deus, pela verdadeira palavra, o ensino? E as pessoas estão levando de brincadeira, levando como brincadeira a obra de Deus. Não se engane, não brinque, porque nós estamos em momentos finais, da qual o mundo vai ficar cativo. Deus permitirá que o mundo entre em cativeiro. Então, nós, como servos de Deus, não queremos o mesmo fim que teve Judá. Foi nesse momento que o poderoso exército da Babilônia rompeu uma brecha no muro. E o templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A lição é tão profunda que mostra para nós, nos dá aqui a direção, que encontraram-se uma brecha no mundo. Nós temos que analisar o nosso muro, o muro da nossa família, o nosso muro espiritual. Será que nós não estamos deixando brecha para que o inimigo entre? Será que nós não estamos deixando algum ponto mais fraco, onde vai se romper, assim como na lição? A Babilônia rompeu uma brecha no muro. Ela foi batendo, ela foi batendo, ela foi batendo, até que o muro se rompeu e teve ali uma brecha para eles entrarem. Eu acredito que não entrou todos de uma vez, mas por essa brecha foram entrando de pouco a pouco, e é isso que o pecado faz na nossa vida. Às vezes não entra de uma vez só, mas em uma pequena brecha ele vai entrando, vai entrando, vai entrando, até tomar todo o ambiente, destruir o nosso templo, saquear as nossas virtudes espirituais, queimar tudo que havia ali construído para adoração a Deus. Então nós temos que analisar que realmente a consequência ela vem de uma causa. Então fortaleça os muros nessa lição, não deixe que alguma causa gere consequências na sua vida. No ponto 3, subtópico 2, nós vamos ver a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riqueza de detalhes as deploráveis cenas que assistiu.
A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos como comida. Até os sacerdotes perderam as esperanças e as virgens ficaram assentadas, sem forças, à beira do caminho. As crianças morriam de sede e fome, ninguém poderia saciá-las. O que está tendo agora de consequência foi mostrada para Jeremias. Essa consequência foi mostrada para Jeremias. Jeremias pregava com lágrimas nos olhos, é o profeta chorão, porque ele chorava, porque Deus mostrava para ele o que iria acontecer e ninguém deu ouvido. E nas histórias de guerra, quando analisamos na Bíblia, esse é um dos momentos tristes. A primeira vez que eu li sobre esse assunto, eu confesso que eu me entristeci muito imaginando essa situação. As mães cozinhavam os seus próprios filhos. Então nós analisamos que é um momento cruel e é uma consequência do pecado. Matança, morte, cativeiro, prisão e pobreza. Não se engane, porque alguém que quebra os parâmetros de Deus recebe essas três coisas: morte espiritual, prisões, cativeiros e pobreza espiritual. No tópico 3, do capítulo 3, diz assim: a esperança profetizada. A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados em lamentações. O profeta desvela toda a sua tristeza, mas, mesmo assim, não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade. E aqui nós vamos ver que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. O que Jeremias está analisando é que, na realidade, esse cativeiro ainda tem a misericórdia de Deus, porque Jeremias ainda tem uma esperança. No capítulo 25, ele escreve e Daniel se inspira a estudá-lo, e ele diz que duraria 70 anos esse cativeiro. E é interessante que nenhum de nós merecemos o céu. Não há alguém que bata no peito e diz: eu mereço o céu. Nós não somos consumidos devido às misericórdias do Senhor. Essa misericórdia que nos alcançou. Novas são cada manhã, e a fidelidade de Deus, ela não falha. Eu não sei se algum aluno que você vai ministrar essa aula precisa de ouvir isso, se você necessita de ouvir isso, mas tudo o que passamos ou é um processo de Deus ou é uma consequência daquilo que fazemos. Mas se estamos vivos agora, pode ter certeza disso. É a misericórdia do Senhor que nos mantém de pé. E se chegarmos ao céu, como é a promessa dele naquele grande dia, não foi por mérito próprio, mas foi a misericórdia que nos alcançou. Portanto, assim como Jeremias mudou a sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamentos. Cristo em vós, esperança da glória, que é Colossenses 1:27, é fantástico esse versículo. Então, mesmo que nós estamos cativos em algumas áreas, nós temos que crer em Cristo, que é a nossa esperança. Entenda que lá no fundo de qualquer circunstância deverá haver esperança em uma época de paz, em uma época da qual Cristo, que é a nossa esperança, ele nos encontrará. A conclusão diz assim: a experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. Deus ainda usa misericórdias para com o seu povo, ela não tem fim. Novas são cada manhã.
Analise o seu coração agora. Será que você não tinha dinheiro e Deus permitiu que você prosperasse, o dinheiro mudou o seu coração? Será que você não tinha nenhuma posição na igreja e Deus te deu uma posição e você mudou o seu coração? Será que Deus não te deu algo tão importante e você mudou o seu coração, deixou que o dinheiro, uma posição ou algum bem mudasse o seu coração? Essa lição nos diz, fala muito forte, que nós não devemos mudar a nossa consciência, que vivemos embaixo das misericórdias de Deus e elas não têm fim. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e eu quero louvar a Deus pela sua vida. Encerramos então mais um trimestre e nós já estamos preparando o próximo trimestre. Eu quero pedir desculpas porque eu não consegui gravar todas as aulas, mas a minha saúde não permitiu e Deus sabe de todas as coisas. Mas foi uma alegria e uma honra para mim ter você até aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.